Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui Lucas, capítulo 5, versículo 33, continuação, que diz assim: Jesus é questionado quanto ao jejum. Em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhe propôs: podeis fazer jejuns convidados para o casamento, enquanto está com ele o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura a roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. Além disto, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente e se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Amém, né? Aqui há uma questão, né? Jesus é questionado quanto ao jejum. E aqui os fariseus, os mestres da lei, perguntam a Jesus, por que os nossos discípulos jejuam? Os discípulos de João Batista jejuavam e os teus não. Mas eles não entendiam que o mestre já estava com eles, né? Era momento de aprendizado. Cada fase na nossa vida é uma fase, né? Cada época na nossa vida é uma fase. Então, a época para todas as coisas. A época do aprendizado. Nós estamos aprendendo, é como criança. A criança, quando nasce, ela vai ter o tempo de amamentação da mãe, e depois vai vir um tempo de alimentação, e depois ela começa a andar, ela começa a se virar sozinha, né? A querer fazer as suas próprias vontades. E assim também somos nós, né? Há um tempo que Deus está nos ensinando. E naquela época ali, nesse tempo, Jesus estava ensinando os discípulos. Então, não era o tempo ainda deles fazer o que os outros estavam fazendo, porque ele estava em aprendizado. No momento de aprendizado, nós devemos ter atenção ao nosso aprendizado, né? E Jesus questionou eles, né? É certo pegar um remendo de roupa velha e colocar na roupa nova? Não, porque vai se romper, vai rasgar a roupa, né? E de nada vai adiantar. Então, não era o tempo ainda de jejuar, era o tempo deles de aprendizado. Eles estavam aprendendo algo, eles estavam aprendendo com Jesus. E mais adiante, né? Quando Jesus é tirado, eles começam a jejuar, né? Assim como Jesus diz. Como pode, aqui diz assim, né? Então ele propôs, podeis fazer jejuns convidados? Não, contudo, dias virão. Isso, Jesus então lhe propôs, podeis fazer jejuns convidados para o casamento enquanto está com ele o próprio noivo? Entenda, não precisa esperar se o noivo está com eles, né? O tempo é de festa. Então, Jesus estava ensinando que o tempo que Jesus estava com os discípulos, ele estava no momento de aprendizado. Eles estavam aprendendo com o mestre, aprendendo como lidar, como ser, como fazer. Cada, cada coisa no seu lugar. E muitas vezes os fariseus e os doutores da lei, eles seguiam a palavra do Senhor, né? Só de boca, né? Não de ser certo, né? Mas muitas vezes falava o que era certo, mas não seguia. E Jesus não queria isso para os seus discípulos. Jesus estava querendo ensinar a eles passo a passo, passo a passo. Assim como é nossa vida com Deus. Deus, ele nos ensina que tudo há seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós queremos apressar a nossa bênção, muitas vezes nós perguntamos por que Deus
nós questionamos porque Deus está demorando a fazer algo em nosso favor. E Deus está nos ensinando que há um tempo de espera, há um propósito para todas as coisas. E neste propósito, vale a pena esperar, vale a pena confiar. E era sobre isso que Jesus estava tentando explicar para os fariseus e os mestres da lei, né? No momento, eles estão em aprendizado, aprendizado com o próprio noivo. Então não há necessidade de questionar a Jesus, né? Porque eles estavam aprendendo. E Jesus fala mais adiante, né? Da mesma forma, não é certo pegar um vinho velho e adicionar ao odre, né? O vinho novo e adicionar ao odre velho, ao recipiente velho, porque vai romper, porque há um tempo de fermentação. Na nossa vida, há um tempo para todas as coisas, né? Nós, quando aceitamos a Jesus, temos o propósito de conhecer a Jesus. E passando o tempo de conhecimento que estamos estudando, conhecemos a Jesus, vai surgir um novo tempo de amar. O amor nasce com a convivência. E então chegou o tempo ali de amar ao Senhor, porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Antigamente fazia-se casamento entre um homem e uma mulher, né? E era arranjado o casamento. Os pais arranjavam tudo para o homem e a mulher se casarem, né? Então não eram eles que escolhiam, era a família que escolhia. Mas o amor nascia pela convivência. O amor nasce pela convivência. Entenda, o amor se constrói dia após dia, numa convivência a dois, né? E aqui Jesus estava ensinando-nos isso, né? Que o amor que ele tinha ali para ensinar para os discípulos era fase a fase, passo a passo. Então não podia se apressar. Se eles se conhecessem antes, se eles conhecessem algo a mais antes, eles iriam desistir, eles iriam retroceder, eles iriam se perder na caminhada. Então Jesus estava ensinando que os mestres da lei, os doutores da lei, estavam perdidos na caminhada. Diziam que conhecia a Deus, mandavam fazer o que eles faziam, mas eles mesmos não seguiam, eles mesmos não faziam o que a palavra realmente ensinava. Então, muitas vezes, Jesus o questionou, né? Aí aqui diz assim, ao contrário, aqui, pois no 39, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Então, quem conhece a Jesus tem que conhecer por inteiro. Não adianta nós dizermos que conhecemos a Jesus da boca para fora, porque o Senhor vê a intenção do coração, o Senhor nos conhece por fora e por dentro e por fora, né? Então, a palavra nos ensina, conhecemos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, não é só chegar e falar assim, olha, eu li isso aqui, eu li a palavra, eu li a Bíblia toda e agora eu conheço a Jesus. Não, temos que viver com Ele, temos que andar com Ele, né? Como meu sogro sempre dizia, né? Só conhecemos alguém depois que comemos 1 quilo de sal juntos. Então, depois que comer 1 quilo de sal juntos, aí realmente você vai começar a conhecer aquela pessoa, né? E 1 quilo de sal demora. Demora para comer junto, né? Mesmo que seja 2. Então, devemos conhecer a Jesus. E Jesus estava ensinando isso. Era um tempo de aprendizado, era um tempo de conhecimento, era um tempo que Jesus estava com eles e era necessário viver aquele tempo, né? De conhecimento, de aprendizado, para que viesse uma nova fase. Assim como Jesus vai falar mais adiante, né? Ficai aqui até que do alto sejais vos revestido. Então, há um tempo para todas as coisas. Não tente apressar. Não tente apressar. Mas também não atrapalhe o agir de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a entender o teu querer, me ajuda a entender o teu propósito, a me colocar na disposição do Espírito Santo, a me colocar na presença. É sobre isso. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.